Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais uma Rueda de Conversas. 1º de maio, Dia do Trabalho. Hoje nós temos um convidado muito especial, Jomar Mesquita, diretamente de Belo Horizonte, da companhia Mimulus. Só vamos esperar ele entrar, né? E a gente já começar o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que todas as entrevistas estão sendo gravadas aqui no nosso canal, na Rueda de Conversas, lá no YouTube. Ok? Então fiquem à vontade. Esperando o pessoal chegar. Sejam todos bem-vindos. Oi, Fê. Vamos esperar aqui o pessoal chegar. Gilmar também. Nesse feriado. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Gilmar já chegou. Vamos lá, estabelecendo a conexão. Boa tarde, meu Boa querido. tarde, tudo beleza? Como é que você tá? Tudo bem com você? Um prazer estar aqui com você e seus convidados aí. Prazer é todo meu. Só antes de mais nada, só para te avisar que você está realizando o meu sonho, tá Que certo? isso? Que responsabilidade! É um sonho meu estar podendo te entrevistar, só para deixar assim e mostrar um pouquinho do que é o Jomar fora da dança, né? Como tá um pouquinho de história, porque hoje a gente está fazendo muitas lives, como eu até te Aham, expliquei por mensagem, sim. de muita coisa, a parte técnica, muita dança, muita coisa. Só que eu vejo as pessoas que estão aqui, os nossos alunos, tudo perguntando isso, querendo saber mais do que a gente faz fora, de como é que a gente está passando na quarentena, né? O que a gente Aham, fazia antes. Então, esse é o canal que eu achei interessante para a gente estar mostrando isso. Esse aham, bate-papo diferente. Espero que você aham. goste também. E seja muito Vamos bem-vindo lá. e muito obrigado por aceitar. Realmente, só para eu não dormi essa noite. Você não tem noção. É sério. Mas vamos lá. Gilmar, eu queria a primeira Sim. coisa que tu se apresentasse. Claro, todo mundo já sabe quem é Gilmar, mas falasse um pouquinho do teu currículo no meio da dança, o que você já fez. Resumido, né? Porque senão a Beleza. gente teria que ter 20, no mínimo umas Nada, 24 horas nada. direto aqui. Não, todo mundo não. Com certeza deve ter gente aí que não me conhece ainda. Não sou famoso, não. Mas ó, é um prazer enorme estar aqui com você. Que bom que, né, que para você é tão importante isso para mim também, né? Você é um cara que faz um trabalho maravilhoso com a roda de cassino, com a salsa cubana aqui no Brasil, e isso é muito importante assim para a gente, né? A gente ter bons profissionais como você que cuidam, né, da qualidade do ensino da roda de cassino aqui no Brasil. Então, para mim, também é uma honra estar aqui falando com você, viu? Muito bem, vamos em frente. Eu sou João Mesquita, sou diretor da Mimulus Escola de Dança e da Mimulus Companhia de Dança. Né? A Mimulus foi fundada pelos meus pais, a escola foi fundada pelos meus pais há 30 anos. Esse ano a gente está completando 30 anos. E está sendo, por muitos e muitos motivos, um ano muito marcante para a gente. Né? Eu acho que para todo mundo, as pessoas estão achando Uhum. que o ano é marcante por causa da pandemia e etc. Mas, na verdade, é também porque a Mimos está fazendo 30 anos. É por isso que as pessoas estão tão sentindo tanta diferença nesse ano assim. Mas, enfim, tem sido muito marcante também porque a Mimos está se reinventando, assim como muitos profissionais da dança de salão, né? Uhum. Começamos agora, recentemente, há poucas semanas, com a Mimos Digital, enfim. A Mimos, então, começou como uma escola, a primeira escola especializada no ensino das danças de salão aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, fundada pelos meus pais. Eles tinham suas outras profissões, tinham a dança como hobby, como lazer. Eu, naquele momento, estava começando meu curso de engenharia mecânica, já dançava também por hobby, por lazer. Terminei o curso de engenharia, mas já sabendo que o que eu queria mesmo, né, naquele momento eu já sabia disso, o que eu queria mesmo era trabalhar com dança. E tive a sorte de ter tido o apoio dos meus pais, segui em frente. E estamos aqui hoje, 2 anos depois, né, do início da Mimos Escola de Dança, em 1992.
eu formei um primeiro grupo, que depois se tornou, foi o embrião da Mimlos Companhia de Dança, que se profissionalizou, realmente se tornou uma companhia profissional desvinculada da escola em 1999, 2000. E desde então a gente segue com esses dois trabalhos, a Mimlos Companhia de Dança e a Mimlos Escola de Dança, né? São trabalhos, é importante frisar isso, são trabalhos diferentes que em muitos momentos se cruzam, mas a escola ela segue trabalhando com as danças de salão para todos os públicos, né? A dança de salão, enfim, a gente trabalha com bolero, com samba, salsa, tango, lindy hop, com tudo, e para todas as idades, é a dança mais democrática que tem, né? Para todas as idades, para todos os objetivos, para todos os tipos físicos. Então, assim, a nossa missão desde o início é levar os benefícios da dança, né? O prazer que a dança proporciona para as pessoas. Junto com a técnica, sim, né? Prezando pela qualidade técnica, mas principalmente fazendo com que as pessoas se sintam bem dançando, né? Mimulus é uma planta conhecida como a planta da coragem, uma flor, e foi por isso que a minha mãe escolheu esse nome, porque é uma flor de onde se extrai uma essência utilizada nos florais de Bach, para pessoas inibidas, utilizada para tratamento de pessoas mais tímidas, introspectivas, inibidas, para tornarem elas mais soltas, mais abertas, mais sociáveis, mais sorridentes, para dar mais coragem também. Então, é isso que a gente acredita que a dança faz, e é isso que há 30 anos lá na Mimlos a gente segue fazendo. A Mimlos começou como uma família e segue como uma família, acolhendo os nossos alunos e as pessoas queridas aí que vêm de diversas partes. Isso é bem interessante que você sempre falou, e é o que a gente escuta bastante, que realmente a Mimlos é a família da dança, né? Uma coisa, Jomar, falamos um pouquinho do teu currículo, agora eu queria saber quem é Jomar Mesquita. Ixi! Quem é Jomar Mesquita? Beleza, vamos lá. Bom, é um cara que a vida inteira pensou que iria trabalhar com algo ligado às ciências exatas, né? Ligado à física, à engenharia, né? Sempre fui ligado nisso. E, de repente, a dança surgiu na minha vida e mudou, transformou a minha vida completamente, né? Apesar de que, muitas vezes, inclusive nas palestras que eu faço para empresas, eu procuro mostrar, e agora, daqui a poucos dias, a gente vai fazer um curso, eu vou ministrar um curso online, falando sobre isso, sobre como certas competências como a comunicação, a liderança, planejamento estratégico, criatividade, como que funciona na dança e como que é da mesma forma como deve funcionar nas outras áreas, quaisquer sejam as áreas de conhecimento, a sua profissão, enfim. Então, eu acabei descobrindo, né, que nas artes eu iria precisar das mesmas competências, né, que eu precisava na área de engenharia. Então, eu acabei descobrindo que não eram caminhos tão distantes assim. Isso foi muito legal, muito bonito. Mas voltando à sua pergunta, né, quem é Jomar Mesquita? Então, é um cara que transita entre o pragmatismo, a objetividade da engenharia e a sensibilidade, a criatividade, os prazeres que a arte, a dança nos proporciona, né? É um cara que se apaixonou pelas danças de salão porque são dançadas a dois, né? E então, assim, ao mesmo tempo que tem essa objetividade, esse pragmatismo, tem uma passionalidade grande, é por isso que eu me apaixonei pelas danças de salão, né? Um cara esquisito, todo mundo me acha meio estranho, meio esquisito, porque muitas vezes eu estou no meu mundo, pensando nas minhas ideias e tal, e correndo, ocupado, e às vezes as pessoas acham, nossa, mas ele está de cara fechada, ele é bravo, né? Ele passou e nem me deu bom dia. Às vezes é porque eu estou ali no meu mundo, né? Então as pessoas me acham meio esquisito, assim, por causa disso, assim, também. Às vezes as pessoas me acham meio bravo, assim, como professor, muito exigente. Na realidade, eu brinco com essa exigência, assim, é uma braveza de brincadeira, assim, até uma tentativa de tornar mais leves as aulas, mas às vezes
eu tenho que tomar cuidado, que os alunos assustam, acham que eu tô bravo mesmo, né? E, enfim, sou muito caseiro, adoro ficar em casa, então essa quarentena para mim não tem sido muito sofrida por esse aspecto, né? Que as pessoas às vezes, não posso sair e tal. Eu adoro ficar na minha casa, adoro. Adoro brincar com os meus filhos, adoro ser pai, então eu tenho 2 filhos, a Nina, que já vai fazer 8 anos daqui a poucos meses, o Ben, que vai fazer 2 anos daqui a 2 semanas, então tem sido muito gostoso também esse momento para estar em casa com eles o tempo inteiro, né, brincando, cuidando, mas ao mesmo tempo tendo que me dividir aí, né, entre o trabalho e os cuidados aí domésticos e de ser pai, né? Então, adoro fotografia, adoro ler, adoro assistir filmes. Nessa confusão toda de crianças e pai e trabalho e cuidar da casa, me sobra pouco tempo, infelizmente, menos do que eu gostaria para assistir filmes, para ler, para organizar minhas fotografias, para fotografar, mas gosto muito também de viajar, adoro viajar. Tenho a sorte, né? Tive a sorte da minha profissão ter me levado para muitos lugares bonitos, por ter podido conhecer, né, muitas pessoas interessantes, por ter podido trocar muitos conhecimentos com pessoas de diversas partes do mundo, né, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, né? Quantas e quantas vezes eu já pensei assim, falou, nossa, eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, estou podendo conhecer esse país, essa cidade linda, ainda estão me pagando para isso, né? Então, a dança, a arte me proporcionou também esse lado maravilhoso, né? De ter podido conhecer tantas pessoas interessantes, tantos lugares interessantes, ao mesmo tempo que eu estava ali trabalhando, ao mesmo tempo que eu estava ali aprendendo, então, ao mesmo tempo que eu estava dando aulas, que eu estava me apresentando em teatros maravilhosos, eu estava ali aprendendo muita coisa, conhecendo muita coisa também, né? Acho que é isso. Meu querido, uma outra pergunta, assim, dentre tudo isso que tu faz, né, tem desses teus gostos, tem algum que tu leva como hobby? Tu tem algum outro hobby? Assim que é claro, quando dá tempo, né? Pois é, esse aqui é isso que eu já ia começar falando, quando dá tempo, né? Eu adoro fotografia. Na realidade, quando começou essa questão da fotografia digital, né? Muitas fotos, e a facilidade de fotografar para todo lado, assim, eu até eu fotografava muito, assim, eu até dei uma assustada, assim, uma maneirada, mas eu sempre fui de fotografar muito, Mas também coincidiu, assim, com um momento de vida pessoal, profissional, como pai, etc., que me tirou um pouco do tempo. Mas quando falo em hobby, assim, eu penso na fotografia. E eu adoraria também, o meu sonho, assim, nos últimos tempos, no início desse ano, inclusive, eu achei que eu ia poder fazer isso, mas na verdade eu estava num momento meio insano, porque eu vi que não podia fazer isso. Eu joguei basquete muitos anos, quando eu era adolescente. Meu pai foi um grande jogador de basquete, apesar de não ser muito alto, mas é o que ele falava. Na época dele, era raro você ver um jogador de 2 metros de altura. Então, ele com o seu 1,76, ele se saía bem. Como ele era, né, um cestinha muito bom, enfim. Então, ele foi um grande jogador de basquete, foi campeão, seleção mineira, etc. E eu peguei esse gosto dele. Então, não somente jogar basquete, mas jogar. Eu também adoro jogar. Jogar sinuca, jogar baralho, o que for que você quiser jogar, me chama que eu adoro, né? Mas aí no início desse ano eu pensei assim, falei, gente, eu tenho muita saudade de jogar basquete, eu tenho que voltar a jogar basquete, né? E aqui em Belo Horizonte, eu acho que em Florianópolis também, enfim, tem grupos, associações de veteranos de basquete e tal, que tem toda semana, 2, 3 vezes se encontram e jogam. Aí eu comecei a fazer contato, falei, nossa, eu vou jogar. E tinha uma que era lá pertinho da Mimos e tal. Aí depois eu, né, me dei conta, assim, logo na primeira semana assim, que eu poderia ir,
né? Eu estava com uma lesão no braço por causa da dança, estava com uma lesão no joelho por causa da dança. Eu falei, não posso arriscar, ainda não vai dar, deixa eu segurar. Na hora que as coisas começaram a melhorar, eu falei, não, gente, é um risco muito grande. Eu não posso jogar basquete ali, contato físico, aquela coisa, para eu machucar não custa nada, né? Minha mãe, quando ficou sabendo disso, sonhou com isso, ela já... né? Você é louco, você não pode isso, você é louco. Mas, enfim, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer a hora que eu parar de dançar profissionalmente na companhia, né? Porque uma coisa é você atuar como professor, uma coisa é você dançar sem o compromisso de estar no palco profissionalmente, né? Outra coisa é você realmente ter que cuidar muito do seu físico para poder estar no palco, dando conta de um espetáculo fisicamente puxado e etc. Então aí tem muitas coisas já em viagens, inclusive eu tive chance de esquiar, eu falei, não vou esquiar, porque né, para eu cair aqui, ter uma lesão grave, não custa, né? Não custa. Andei de bicicleta, teve uma época que eu andava muito de bicicleta, ia trabalhar de bicicleta, voltava de bicicleta, eu trabalhava em São Paulo, aí levava a bicicleta para São Paulo, andava. Aí comecei a tomar uns tombos, machucar, eu falei, não, deixa eu me segurar. Apesar de que acaba que a gente machuca mesmo, é na hora que você... nas horas mais bobas, né? Mas, enfim, a hora que eu parar de ir para os palcos, aí eu vou voltar a jogar basquete. E isso é bem interessante para a nossa profissão, porque o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. Então, quer dizer que a gente... algumas coisas que... Eu também era atleta, por exemplo, eu fazia atletismo, né? Eu até parei por causa disso. Mas já falei com o Daniel Pozobon, eles tinham essa gosto para o esporte, mas paramos porque nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. Ou é uma coisa ou é outra. Mas dessa tua fala inteira, tu me deu vários ganchos. E uma das coisas que agora eu fiquei muito curioso é falar da tua infância. Como é que era Jomar Mesquita na infância? A infância, a adolescência. Como é que era Jomar Mesquita? Era um cara esquisito. Era um cara esquisito também. Mas só complementando uma coisa que eu estava falando antes, a gente estava falando de lesões, de cuidados e tal. Florianópolis, ao mesmo tempo que eu tenho um carinho muito grande por Florianópolis, né? Você continua em Florianópolis, não continua? Sim. O que eu falo assim, eu morro de fome, mas eu morro de fome em Florianópolis. Entende? Vale a pena. Vale a pena. Então, olha só, a Lurdinha acabou de colocar aqui, Jomar aqui em Florianópolis dançando, machucou o ombro. Era o que eu ia contar. Na realidade, assim, Florianópolis eu tenho um carinho muito grande, é uma das cidades onde eu mais trabalhei, assim, né, dançando. Muitos e muitos baila floripas, né? Baila floripas que infelizmente não, né? Atualmente não está acontecendo, mas festivais, outros convites para dar aula, em outros momentos com a companhia, e é uma cidade onde sempre que eu vou eu fico muito orgulhoso de ver assim, grandes profissionais dançando, coreografias lindas sendo apresentadas, fora que é uma cidade maravilhosa, né? Então eu tenho um carinho muito grande por Florianópolis, mas tem essa mancha assim em Florianópolis, que a primeira lesão grave que eu tive foi aí, né? Eu estava, inclusive, foi muito, uma memória muito emocionante isso, porque eu estava para entrar no palco, num Baila Floripa, e como era o convidado especial para poder abrir a noite, e aí tive uma lesão séria no ombro, rompi todos os ligamentos do ombro, a Juliana estava me sustentando no movimento na hora do ensaio e desequilibrou, caiu, e enfim, rompi todos os ligamentos do ombro, fui para o hospital, o médico só virou para mim e falou assim, olha, volta para sua cidade e procura um especialista que é cirurgia, enfim. Mas, e aí o teatro, e eu já tinha chegado a hora de começar o espetáculo, os organizadores estavam lá segurando o público, espera, até que eu cheguei com o braço todo imobilizado, uma tipóia. Eu não dava conta de dançar umas 2 coreografias que ia apresentar. Ainda foi muito legal, porque o João Carlos Ramos, né, grande bailarino, coreógrafo do Rio, estava aí também como convidado. Ele me substituiu numa das coreografias, fazendo uma parte lá com o grupo, que foi muito legal. Aliás, segunda-feira a gente vai estar numa live, o João Carlos é meu convidado para a nossa live, segunda-feira, 17 horas, fiquem atentos aí. Mas uma das coreografias era com meu pai. Era uma coreografia que eu dançava com uma das bailarinas da companhia, meu pai dançava com a Juliana, que é a minha parceira,
E era um bolero, então era uma coreografia muito leve, muito simples. E eu fiz algumas adaptações, né? E consegui dançar. E aquele momento foi muito legal, assim, muito emocionante. Que era uma coreografia assim, que é muito marcante por estar dançando ali com meu pai, né? E, ao mesmo tempo, assim, muito sensibilizado por ter sofrido uma lesão no ombro ali muito grave. Até, inclusive, se alguém tiver a filmagem, eu acho que eu tenho, mas assim, no meio de milhares e milhares de filmagens que eu tenho guardada, que não é o meu sonho, inclusive, organizar esse acervo que a Mimulus tem, né? Então, essa é uma marca muito marcante, assim, esse momento assim, na minha carreira. Mas voltando à sua pergunta, como criança, como adolescente, eu acho que eu também era uma criança, um adolescente meio estranho, assim. Eu sempre fui um pouco antissocial, né? Tanto é que eu demorei muito a me render às redes sociais. Tanto é que eu não tenho, né, um Instagram, tem um Instagram em Mesquita Jomar, que é fake, que fizeram para mim, eu estou tentando acabar com ele. Tem o outro, que é Jomar Mesquita, que eu fiz recentemente, mais para poder me inteirar de algumas coisas, mas eu uso mesmo o Instagram da Mimulus, assim como o Facebook da Mimulus. Então eu não gostava muito de ir para a escola. Eu era muito inteligente, aprendia sozinho e tal, e falava, minha mãe falava assim, mas vai para a escola. Eu falava, mas para quê? Eu já sei isso e tal. Ela falou, mas você tem que, né, fazer amigos. Eu falei, mas como assim? Eu já tenho. Ela falava, quem? Eu falava, Rodrigo. Era um amigo só que eu tinha, que morava numa outra cidade, entendeu? Então, assim, eu sempre fui um pouco... Sempre gostei de ficar sozinho, de ficar na minha. E as pessoas muitas vezes interpretam até hoje como sendo, assim, arrogância, como se o Jomar é metido, ele só fica no canto dele, né? O Jomar não vem, não frequenta os bailes, né? O Jomar, na verdade, ele é muito tímido. Então, quando criança, quando adolescente... E atualmente também eu sou muito tímido e gosto de ficar quietinho na minha, né? Então, quando eu não vou nos lugares, quando eu não me aproximo para conversar, muitas vezes, ou é porque realmente eu quero ficar ali quietinho no meu canto, e muitas vezes também é timidez, né? E as pessoas às vezes não entendem, mas não, você não é tímido. Olha, eu enfrento uma plateia de 3.000 pessoas, né? Subo no palco, vou fazer uma palestra, vou fazer um espetáculo, isso é tranquilo, né? Agora, estar num ambiente ali, num encontro social, e estar ali uma pessoa, duas pessoas, é muito diferente, é muito mais difícil para mim. Então, eu prefiro ficar no meu cantinho, às vezes, e as pessoas às vezes acham que eu sou metido. Então, quando criança, quando adolescente, era um pouquinho assim também. Eu preferia ficar mais quieto, assim, na minha. Tive fases, né, diferentes, assim, também, que era mais solto, como todo adolescente e tudo mais. Mas sempre fui um pouco mais introspectivo, assim, né? Então, quando eu estou criando espetáculos, por exemplo, aí é que eu fico mais introspectivo ainda. Aí é que, às vezes, eu fico mais sério ainda. E aí as pessoas às vezes, nossa, ele tá bravo hoje, aconteceu alguma coisa hoje, né? Até pessoas que me conhecem muito bem. Eu tenho uma amiga, a minha melhor amiga, que é minha aluna, inclusive há mais de 30 anos. Eu falo que ela é pré-histórica, ela veio antes de começar a história da minha. Ela ainda fala assim, nossa, ele tá bravo hoje, aconteceu alguma coisa. E eu ainda brinco com ela, falo, não, eu só tô pensando, eu só tô aqui tendo ideias e tal. E às vezes eu passo um pouco desse ar assim, para as pessoas. E quando na infância, adolescência, tu falou que tu gostava muito de jogar basquete, né? Antes de entrar na dança, tinha algum outro esporte que tu fazia, que tu gostava? De repente o basquete, alguma outra coisa? Assim, eu gostava de handebol. Antes de... Né, no colégio eu gostava muito de handebol. Sempre gostei muito. Eu puxei isso do meu pai, assim, esse gosto pelos esportes, esse gosto pelos jogos, né, e pela dança. Né? Eu agradeço muito isso ao meu pai, assim, o quanto, né, como ele e a minha mãe me apresentaram a dança, né, e esse gosto pelos esportes e pelos jogos. Então, até pouco antes do meu pai morrer, a gente jogava sinuca, se divertia muito jogando sinuca. Ele era um excelente jogador de sinuca. E qualquer outro jogo que tivesse, de baralho, o que fosse, né, a gente se divertia muito. E até hoje, qualquer coisa que me botar para jogar, eu jogo, né?
Tem coisas que eu sou péssimo, né? Futebol, por exemplo, você falou aí quando criança, quando adolescente e tal. O time da minha sala, tinha um time da minha sala que era o melhor time que tinha no colégio, mas eles não tinham goleiro. Né? Aí me cataram um dia, quer ser goleiro? Eu quero, vamos lá, vamos embora. E a bola nunca chegava no gol, porque o time era muito bom, né? Então eu ficava lá, só todo mundo, os outros times me odiavam, porque eu só ficava lá gozando com a cara de todo mundo, fazendo festa e tudo mais, meu time ganhava as bolas. A bola que chegava no meu gol era gol. Né? Mas aí era assim, meu time fazia 7, chegava 2 bolas no gol. Então, pô, era 7-2 e tranquilo. Mas é isso. Quer se divertir comigo? Quer se divertir comigo jogando alguma coisa? Vamos embora. A gente vai jogar e a gente vai se divertir muito. Muito bom, muito bom. Tá. Muito bom, muito bom. Gilmar, falou que assim, e a dança, em que momento que ela entrou na tua vida? Né? Tu sempre gostou de dança, mas que momento que ela entrou na tua vida? Foi antes de vocês montarem a Mimulus ou foi quando começou a Mimulus? Sim. A dança entrou, né, por causa dos meus pais. Se não fossem eles, eu acho que infelizmente isso ainda acontece. Hoje um pouco menos, mas ainda é grave isso, eu acho. Né? A forma como as artes, de uma maneira geral, e a dança, ela é colocada para as crianças, para os adolescentes no colégio, como sendo meramente lazer e não como uma possibilidade profissional. Né? Então era assim que eu via as artes, a dança, né? Era um momento ali na escola de brincar, mas quando pensava em profissão, isso não passava pela minha cabeça. Né? Sem falar que, como eu disse, né, eu sou muito tímido, eu falava que eu não gostava de dançar, mas na verdade era porque eu morria de vergonha. A primeira vez que eu dancei na vida está registrada em vídeo no nosso canal do YouTube. Entra lá na Mimulus Escola de Dança, vocês vão ver, eu editei isso foi em 1987. Foi a primeira vez que eu dancei, eu tinha 16 anos. Foi o aniversário do meu pai, ele estava comemorando 50 anos, na época ele já era apaixonado pela dança, então ele fechou uma das gafieiras que tinha aqui em Belo Horizonte para fazer a sua festa de 50 anos, e a minha irmã me tirou para dançar só porque eu tinha bebido, eu tinha enchido a cara, adolescente, 16 anos e tal. E aí quem quiser ver o resultado, entra lá no nosso canal do YouTube para ver o resultado. Eu editei, eu brinco que é um vídeo de autoajuda, que eu recomendo para todos os meus alunos assistirem, porque os alunos às vezes acham que a gente já nasceu dançando, que a gente é meio que um deus, que a gente, né, nasceu com o dom e que a gente não erra e etc. Então eu sempre recomendo para as pessoas assistirem esse vídeo. Tem inclusive um outro vídeo onde eu explico várias curiosidades, né? Tem um vídeo da dança e tem um vídeo onde eu explico várias curiosidades desse vídeo. Então eu recomendo para as pessoas irem lá e assistirem. Mas, enfim, aí com 17 anos, por aí, 1988, meus pais já dançavam, né? Meus pais já davam aulas para alguns grupos de amigos, às vezes alugavam um salão para dar algumas aulas, etc. Mas era um hobby, assim, tinham suas outras profissões. A minha mãe psicóloga, pedagoga, meu pai advogado, trabalhava numa grande empresa de ônibus. Enfim, e eu comecei a namorar uma menina, que foi minha primeira parceira, foi a Kina. Ela dançava jazz, balé, e enfim, foi me incentivando. Falava, vamos lá, vamos experimentar, seus pais dançam e tal. Aí eu tomei coragem e fui, né? E aí me soltei, me apaixonei. Na verdade, tive que confessar para todo mundo que eu não é que eu não gostava, mas é que eu tinha vergonha. Né? Então me apaixonei pela dança e a partir daí comecei a dançar 1, 2, 3 vezes por semana. Dali a pouquinho estava dançando todo dia, eu e a Kina. A Kina, inclusive, faleceu no ano passado, faleceu muito nova, né? Foi minha primeira parceira, minha primeira namorada, teve um papel muito importante aqui nas danças de salão em Belo Horizonte também. Ela, quando a Mimulus foi fundada, ela estava junto conosco, né? Eu, ela, meus pais, os pais dela também. Então, tenho um carinho muito grande por esse papel que ela teve na minha vida de me encorajar a ir para a dança, a começar a aprender dança, né? Então, isso foi em 1988, a Mimulus foi inaugurada em 1990. Em 89 eu entrei para a Universidade de Engenharia, então eu era um estudante de engenharia que gostava de dançar, né? Mas, como meu pai viajava muito a trabalho, muitas vezes ele me colocava para substituí-lo numa aula ou outra, uma aula mais simples. Aí fui entrando, né, para esse mundo do professor de dança.
E fui também, por incentivo dos meus pais, comecei a viajar muito, né, para aprender fora. Então, meu pai, como ele viajava muito, ele, né, chegava, falava, ó, tal cidade assim, assim, tem um lugar legal para dançar, tem um pessoal que dança muito bem, tem um professor assim, assim. Então, aí a gente ia. Aí comecei a viajar para o Rio, comecei a viajar para a Europa, Argentina, e os meus pais também sempre trazendo muitos professores de dança para cá. Foram pioneiros, assim, a Mimos foi pioneira em vários aspectos, né? Então, um deles foi isso, foi em trazer grandes profissionais da dança, não somente do Brasil, mas do exterior, aqui para Belo Horizonte, né? Como um investimento, assim, nessa reaculturação da dança de salão aqui em Minas Gerais, também como um investimento na nossa equipe, né? E aí, quando eu estava no meio do meu curso de engenharia, 1991, 92, eu já tinha me dado conta que eu queria era trabalhar com dança mesmo. E aí, mas o curso estava fácil, eu resolvi levar o curso até o final, entrei para a área de engenharia de produção, onde eu sabia que eu ia poder estudar um pouco de administração, economia, que não importa para que lado eu fosse na vida, isso me seria útil. Como continua sendo útil até hoje. Eu fui para a minha colação de grau de engenharia mecânica e terminei correndo atrasado para ir para Mimos, porque tinha um baile e eu tinha que me apresentar. E nem participei do baile de formatura, porque eu já não me identificava, né, com a engenharia, mas fiz questão de formar e terminar o curso, me vale muito, e depois aí me dediquei totalmente à dança, passei a viajar cada vez mais, passei a me dedicar aos estudos teóricos da dança também, sempre gostei muito de ler, então busquei sempre cursos que pudessem me dar uma formação não somente prática, né, corporal, mas também intelectual. Então adoro dar cursos teóricos de dança. Atualmente a gente está ministrando um curso online que é música para quem dança. Eu adoro e espero que os alunos estejam adorando também, pelo menos eles falam que estão. Daqui a poucas semanas a gente vai dar um curso de história das danças de salão. Adoro trabalhar com a história das danças de salão. Né? Fui professor aí do curso de pós-graduação em dança em Curitiba, né? Coordenado pela Gracinha Araújo. Sim. Então, ministrava uma das disciplinas, fomos pioneiros aí no curso de qualificação para formação de professores, coreógrafos, bailarinos. Então, adoro lidar com essa parte teórica da dança também. Então, sempre gostei muito de estudar, de ler, etc. Eu sou obrigado a agradecer, e você sempre muito grato, porque foram vocês que trouxeram a Roda de Cassino para cá, né? A Roda de Cassino veio por intermédio de vocês, então, você eternamente grato por isso. Apesar de que... Quais são os gêneros que vocês trouxeram, Jomar? Foi a Rueda, foi Jive, se eu não me engano. Quais foram os outros gêneros que vocês foram os pioneiros aqui? Sim. Agora falando um pouquinho de dança só. Sim, é até legal a gente lembrar as pessoas que estão nos assistindo, né? Aliás, eu não sei se você faz isso, mas se você me permitir, né, gravar essa live depois e colocar no nosso canal do YouTube. Eu tenho colocado todas lá no nosso canal do YouTube, porque às vezes as pessoas não viram e querem assistir, né? Então, com se certeza. Você me permitir... Muito bem. Com certeza, porque eu também eu pretendo colocar no meu canal de Roda de Conversa, se tu me permitir. Então, maravilha, claro. Vamos em frente. Mas a gente veio de uma época, né? E aí eu me sinto já um senhor falando assim, porque a maioria dos jovens que estão hoje na dança de salão, né, não sabem, não têm noção de como que era há muito pouco tempo atrás, na verdade, que a gente está falando de 20 anos, 30 anos atrás, é muito pouco tempo historicamente falando, né? Era um momento muito diferente, em que se você falar em ser professor de dança de salão, ser dançarino de salão, você tinha que saber de tudo. E não somente você tinha que saber de tudo, né? Não é como hoje, que você pode se especializar. Não, vou trabalhar com a salsa e pronto. Não, vou trabalhar com o tango e pronto. Não, você tinha que saber de tudo um pouco. E não era um momento também que você encontrava, na sua cidade, você encontrava bons profissionais que te ensinassem salsa, que te ensinassem tango, que te ensinassem zouk, que te ensinassem samba, né? Você tinha que ir nas origens. Então era um momento em que não existia, muito do que a gente dança hoje aqui, né, não existia aqui no Brasil, é o que você falou. A salsa cubana, a Roda de Cassino, a gente teve essa... Eu tenho orgulho de falar isso, assim, de ter trazido para o Brasil a partir de 1992, que era exatamente esse momento que eu estava começando a viajar muito, correndo atrás de informações, muito sedento, né, por isso. E aí eu resolvi ir a Cuba, assim, sozinho, na cara e na coragem, sem saber de nada, né?
peguei muito poucas indicações assim com algumas pessoas, porque também tinha aquela coisa assim dos profissionais que já tinham ido lá e você ligava, né? Me dá uma indicação. Aí o cara te enrolava, não vou dar o caminho do ouro para ele, não, e tal. Enfim. E aí fui para Cuba e eu tive a sorte de ficar hospedado num hotel que ficava a 2 quarteirões do Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. E no dia que eu cheguei, né, alguém me falou, você gosta de dança e tal? Olha, vai ali, tem um lugar ali que hoje vai acontecer o Sábado de la Rumba. O que é o Sábado de la Rumba? É uma das coisas mais sensacionais que eu já vi. Eu não sei se ainda acontece hoje no Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, que é um dos locais mais importantes assim, né, de ensino da dança e da música cubana. O Sábado de la Rumba é um espetáculo que acontecia um sábado por mês, à tarde, que era um espetáculo didático, em que os professores dançavam, iam passando por toda a história das danças e músicas cubanas. Então eles pegavam lá no final do século XIX, mostravam, né, qual que era a dança que estava em voga naquele momento, como que se dançava, como que era o figurino, depois iam evoluindo, início do século XX, 1920, 1930, até chegar no cassino, né, que eles não chamam de salsa, eles chamam de cassino lá. Né? Enfim, eu fiquei completamente enlouquecido com aquilo que eu vi. Obviamente que no dia seguinte eu estava lá fazendo aula particular, aula em grupo, e as aulas também foram momentos incríveis que eu vivi, porque eu fazia aula às 9 da manhã com uma orquestra de 8 músicos tocando, às 9 da manhã. E aqueles músicos que você, né, você pensa em Buena Vista Social Club, aqueles músicos, assim, aqueles ícones da música cubana, era tipo aquilo. Então o professor, ele começava a dar aula de roda de cassino, de salsa e tal, pedia para os músicos ali, né, para tocar um tema, um andamento assim, assado e tal. E ali os músicos começavam a tocar, e tocavam 15 minutos, 20 minutos direto, enquanto a gente estava ali dançando a roda de cassino. E aí era aquela viagem, porque, né, aí o trompete começava a improvisar, e parava de improvisar, aí o piano improvisava, aí a percussão, e a gente ali, os músicos se divertindo, né, e a gente ali naquela... Eu falava, gente, eu estou aqui 9 horas da manhã, numa segunda-feira, com esse sonho aqui, 8 músicos mais sensacionais cubanos tocando, né? Então ali eu me apaixonei pela salsa, me apaixonei pela cultura cubana, né? E pela roda de cassino, porque tem tudo a ver com o que eu estava falando, na minha paixão por jogos, essa ludicidade, né? A brincadeira. E a roda de cassino, para mim, ela é fascinante, porque ela leva a dança para as pessoas como uma brincadeira. Então as pessoas se divertem ao mesmo tempo que elas estão aprendendo. O erro, eu falo que o erro na roda de cassino, ele é fundamental. Se a gente dança uma roda de cassino que ninguém está errando, não tem graça. Então eu falo, né, se você está com dificuldade, se você vem para cá, que você que vai ser importante para nossa roda, né? Então assim, a roda é uma coisa... Aí a partir desse momento, 92, eu comecei a estudar muito, comecei a ensinar aqui em Belo Horizonte, comecei a ser convidado para dar oficinas em São Paulo, Recife nessa época, Florianópolis também, comecei a ir um pouco depois. Enfim, então comecei a espalhar a roda de cassino. Em 96 a gente trouxe o Lindy Hop, que era o mesmo caso, a gente foi meio na cara e na coragem para um festival em Londres, sem nem saber o que era Lindy Hop, só porque a gente viu numa fita de videocassete uma coisa, falar, é aquilo, pô, eu quero ir lá então. E ali estavam as lendas do Lindy Hop, Frank Manning, Norma Miller, enfim, grandes nomes do Lindy Hop. Então foi assim, na sorte realmente, e aí comecei a fazer um intercâmbio de informações com grupos, etc. Então aí nós que introduzimos também o Lindy Hop. E não me lembro exatamente o ano, mas por volta de 98, não me lembro exatamente o ano, a gente começou com a bachata, porque a gente trabalhava muito na Espanha, eu dava muitas aulas na Espanha. Foi talvez o país para onde eu mais fui trabalhar, dar aulas, e ali tinha a bachata já estava em moda, já se dançava muita bachata, tinha muitos professores cubanos também que ensinavam muita salsa, enfim, então eu sempre que ia trabalhar, eu trocava aulas com eles e voltava, e aí a bachata comecei a introduzir aos poucos aqui no Brasil. Então basicamente foi isso, foi o Lindy Hop, a bachata e a roda de cassino, né?
Nossa, eu acho que eu precisava de pelo menos uma live ou duas para cada história, de cada gênero, que aí também vai surgir a questão do bolero, várias outras coisas assim que realmente. Eu tô aqui babando, sério, eu tô aqui parado só escutando. Porque querendo ou não, isso, para quem tá aqui e te escuta, realmente é aquela coisa de sentar e ficar admirando, porque a maneira como tu conta, a tua voz é fantástico. Não tem como não parar e ficar assim. E absorvendo aquilo tudo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, isso que você está falando me deixa muito contente, que eu sempre prego muito assim, né? Principalmente quando eu vou dar cursos de coreografia, quando eu vou dar cursos de história da dança, eu sempre falo muito para os alunos da importância, eu procuro conscientizar os alunos da importância que é deles conhecerem da história, das origens, da essência das danças de salão, dos professores que vieram antes da gente, até mesmo para a gente exercitar a nossa humildade, né? De que nós somos somente mais um que estamos aqui, né? Transmitindo esse conhecimento que vem de séculos atrás, né? Então eu, na minha, não sou... Estou só seguindo o trabalho iniciado pelos meus pais, né? Eu introduzi essas danças aqui no Brasil, que são danças que estão sendo desenvolvidas há décadas, né? Por excelentes dançarinos e que a gente tem que conhecer, saber, né? Não somente para a gente dar os devidos créditos, mas para a gente saber, entender o que a gente está fazendo, os porquês do movimento, né? Por que eu tenho que dançar com uma postura X ou Y? Por que o movimento é dessa forma ou de outra? Tem todos vários motivos que vêm desse contexto histórico. Então eu falo sempre com as pessoas assim, da importância de conversar com esses dançarinos mais antigos, que conheceram as gafieiras, que conheceram os bailes como eram antes, que às vezes não vão nem poder te ensinar aquele truque, aquele passo maravilhoso, mas vão te ensinar assim, muito mais relativo a essa essência, né? Eu tive esse privilégio de ter tido, inclusive, esse aprendizado com meu pai, né? Não somente com ele, com vários outros dançarinos, professores com quem eu fiz aula, foram muitos, mas com o meu pai, assim, de conversar e como que era o baile, como que se dançava, o que tocava, como é que você tirava a pessoa para dançar, e escutar os casos, que eu acho que isso é fundamental. E agora, conversando com você, está sendo um momento marcante, porque eu estou me dando conta que agora eu estou me tornando essas pessoas mais velhas que estão, então, transmitindo, né, de forma direta e indireta, né, direta o que a gente viveu aí na década de 90, etc., que foi um momento de muitas transformações para a dança de salão, década de 90, início dos anos 2000, mas de forma indireta o que eu aprendi com esses grandes mestres que hoje, infelizmente, já não estão aqui entre a gente. Os grandes, eu venho de uma geração privilegiada que ainda pôde ter contato com as pessoas que criaram as danças como a gente dança hoje, né? Com os professores de tango que criaram o tango como ele é dançado hoje, né? Na década de 40, os professores de Lindy Hop que criaram o Lindy Hop, né? Na década de 30. Então, assim, eu tenho esse privilégio de ter podido ter contato com essas pessoas e sempre recomendei isso para os meus alunos, olha, vai atrás daquele professor velhinho ali e tal, né? E então também, assim, é até uma forma hoje de eu continuar pregando isso para estender o meu futuro na dança. Para a hora que eu não estiver aguentando fazer mais nada, as pessoas falarem, não, mas ele falou que é legal, pelo menos escutar a pessoa falando. Então me procurem, porque falar eu ainda vou dar conta de falar por mais tempo. É incrível, não tem. É incrível, não tem. E que bom. A ideia também é realmente, depois que as pessoas saem dessa live, quando falam comigo, que eu sempre dou uma pergunto, como é que a gente pode estar sempre melhorando, né? Nessa questão desse bate-papo, que é uma ideia de trazer realmente aquela coisa que as pessoas, nossa, eu já fiz tanta coisa, eu voltei à minha infância, reviver isso, porque hoje o mundo está muito, assim, muito rápido de informação, mas também a gente faz muita coisa e esquece um pouquinho do que a gente também já fez. Obrigado também de coração de novo. E aí agora, me deu vários ganchos. E eu já estou com 45 minutos de live. Né? Geralmente a gente faz live de 1 hora. Então eu sou obrigado a parar. Vamos cortar um pouco o raciocínio, porque eu preciso fazer um jogo de palavras contigo. Vamos lá. Todas os meus, tá? Aonde eu vou te dar uma palavra, tu me responde com uma palavra ou uma frase. Beleza. Ok? Vamos lá. Pode ser? Vamos lá, então.
Cor. Roxo. Lugar. Ixi, lugar. França. Saudade. Minha casa. Eu sempre tenho saudade da minha casa. Medo. 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 Nossa, agora você me pegou. Medo, é engraçado quando você falou de medo. Desculpa interromper assim, esse bate-bola. Não tem, assim, sem problema. assim, né? É esse medo que as pessoas têm de ir para o palco. Né? O medo que as pessoas têm de ir para o palco. E para o artista eu acho que o artista ele gosta desse medo, né? É um medo gostoso. Então, o medo ele tem nos traz uma certa atração assim também, né? Então, acho que é por aí. Ok. Comida. Risoto de camarão, comi hoje. Olha. Bebida. Vinho, espumante. Jomar Mesquita. Acho que só isso já disse, ó. Jomar Mesquita. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, então, já que nós estamos falando. E, aliás, agora, quando a gente começou a live, eu lembrei que você me falou, né, que essa live seria disso, assim, de falar sobre, né, quem é a pessoa, etc. E aí, quando começou, eu lembrei e achei muito legal. Quem quiser me conhecer um pouquinho mais, leia um livro que se chama Olhe nos Meus Olhos. Não sei se é Olhe Bem nos Meus Olhos ou Olhe nos Meus Olhos. Eu posso depois, quem quiser, manda uma mensagem lá no nosso Instagram que eu falo, que eu vou ver quem é o autor e o nome correto. Beleza? Então, você falou Jomar Mesquita, eu deixo esse mistério aqui. Manda uma mensagem lá que eu coloco o nome do livro direito e o autor, que eu não lembro agora. Vai lá. Com certeza eu vou te pedir. Pode ter certeza. Muito legal, muito legal. Agora vamos voltar, porque vamos dizer assim, como passa muito rápido, e como eu falei, é muito bom te escutar, é muito bom te ouvir falar. E de todas, assim, eu ia te pedir para contar 2 histórias, mas tu já contou várias histórias, né? Tu contou muitas histórias aqui. Não, então deixa eu só contar eu mais uma saber... rapidinho. Só mais uma rapidinho. Que quando eu estava, né, num dos momentos que foram muito gostosos, assim, como profissional, de ser jurado lá no Gafieira Brasil, né, esse evento maravilhoso que acontece no Rio, e aí, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande você ser jurado, você ser professor e tal, é muito gostoso, é muito divertido, né, e muito gratificante você ver aquela maravilha daquelas pessoas, né, aqueles jovens ali dançando. E aí, na última vez que eu estive lá no Gafieira Brasil, foi muito gostoso, porque tinha um cara hospedado no mesmo hotel onde eu estava e que estava participando do evento também, e que aí falou, olha, se você quiser, em vez de você ficar esperando o pessoal do evento aí te levar, te buscar, eu te levo, né? Eu te dou carona. E aí, na hora que eu estava lá no evento, pô, você já está a fim de ir embora, que você estiver embora, me fala, aí eu te levo de volta, né? E, enfim... E aí esse cara era o Ed Charles, e aí foi muito gostoso, foi muito prazeroso participar desse último Gafieira Brasil, porque eu tive esse grande colega ali que a gente ia, voltava, ia pro hotel, voltava, então mais uma historinha aí para vocês, tá? Então, se tu me permite, eu vou contar 2 histórias que eu tenho contigo, que assim, eu falo tu porque aqui o pessoal do Sul chama mais tu, né? Mas que eu tenho contigo que tu me fez eu pensar, pronto, acabou a minha carreira aqui. Né? Provavelmente eu fiz besteira, né? Eu lembro de um curso que eu estava dando roda de cassino no bairro Floripa, e a gente, como a salsa estava em alta, tudo, né? E a gente começou a criar movimentos, porque a roda ela te permite fazer isso, né? Sim. E tinha uma época que a gente criava movimentos homenageando as outras pessoas. Sim. Né? Aí tá, e até a Tati Azinelli estava nessa aula e eu falei quando eu fiz a entrevista com ela, né? Eu falo isso para todo mundo, que aí o que acontece, eu estava passando o Enchufla Jomar, né?
Que foi logo, a minha aula foi logo depois que tu deu o curso de composição coreográfica, tu não gostava muito de linhas, tu sempre gostava de formas, de ver formas. E Aham. nisso, na aula, a gente começou a falar pessoas, e falando do Jomar. E nesse momento a gente estava criando o Entúfula Jomar, e aí quem entra? Né? Jomar Mesquita. Ah, eu Na me sala, lembro não sei se disso, tu... eu me lembro disso. E aí ele entra na sala, ele pega a cadeira e fica ali olhando. Aí eu Porque eu falo pra ele, ó, adoro, galera, vamos lá. eu adoro quando nos eventos que eu vou, né, ficar espionando ali, olhando as aulas, olhando como que um professor ensina, o que que o outro ensina. Eu lembro disso. Continua, vai lá. E aí ele ficou olhando, eu falei, galera, aí eu falei assim, ó, vamos fazer a coisa render, porque senão não vai dar certo, né? Olha o meu pescoço, olha quem tá aqui. Deus tá aqui, entendeu? Acabou a minha profissão aqui. Né? Cara, a gente já sabia que quem trouxe a roda de cassino foi você. Então vai, pronto, acabou. Acabou. Ou faz bem feito agora, ou um abraço. Essa foi uma situação que eu não esqueço. E é claro, depois a gente conversou tudo mais. Foi uma homenagem dentro da roda que a gente fez. Que aí o pessoal ficava fazendo um entúfula e nesse momento eles ficavam um 8 fazendo movimentos aleatórios e partia para a próxima dama. Né? Eu me lembro então, disso, eu me lembro disso. Isso foi uma história. A outra história Só uma foi coisa quando eu aqui tava... para não perder. É porque teve uma pessoa, aliás, uma pessoa muito importante, que é a minha esposa, né? Ela colocou ali, ó, colocou o nome do livro. Então, quem quiser, olha aí no bate-papo, nas mensagens, ela colocou o nome do livro e o autor. Quem quiser, já olha aí de uma vez, tá? E eu queria falar desse grande colega nosso que está aqui conosco também, que eu adoro encontrá-lo aqui. Já quero fazer o convite aqui ao vivo para ele dividir uma live comigo, que é o Ricardo Garcia, lá de São Paulo, que é outro cara que, como você, eu admiro imensamente a maneira como ele é competente, né, para trabalhar com a salsa, para trabalhar com tudo que ele trabalha, né? Então, Ricardo, saudade. Vamos trocar um WhatsApp aí para marcar uma live nós dois, viu? Mas te interrompi, vamos lá. Ricardo Garcia e Douglas que vão estar fazendo uma live quarta-feira também. Essa é uma live que eu não perco. Essa vai estourar a internet. Ricardo Garcia e Douglas, vai estourar a internet. Não é então. verdade? E com certeza os dois já estão na minha lista também, que eu vou convidá-los para participar. Como não, são as minhas referências também. Né? E a outra situação foi justamente no Congresso Mundial de Salsa. Né? Um momento antes de vocês se apresentarem, tu me encontra no baile. Tu me encontra no bairro e fala, Ed, eu preciso falar contigo. Naquele momento eu fiquei sem respirar. Sabe? Porque tu não falou o que era. Eu falei, ó, depois da apresentação eu preciso falar contigo. Aí tu saiu. Eu acho que foi dançar com a Juliana, se eu não me engano, na época. E aí eu olhei pra Ana, ferrou? Fiz besteira. De novo. Acabou. Né? Mas na realidade, depois... Eu juro pra ti, eu passei mal, eu vi o espetáculo todo, não vi a hora de acabar de falar comigo pra o que ele quer falar comigo. E né? o que, e na realidade era? Na realidade, tu ia me pedir um movimento que tu tinha gostado muito que eu dei no baile, porque era o ioiô. Eu li exatamente. Era o ioiô. Adoro, eu lembro. Eu te vi ensinando na aula, falei, eu tenho que aprender isso, que eu tenho que ensinar isso para meus alunos. Exatamente. Na hora que você começou a falar qual o movimento, eu lembrei exatamente, né? Aí depois daqui... Eu sinto muita falta disso. Vamos trocar movimentos, Ed, de roda de cassino. Né? Vamos fazer isso. Você me manda um que você ensina de roda, eu te mando o outro. Vamos fazer essa troca, beleza? Sim, vamos dizer assim, como a gente continua estudando, hoje, desde aquela época que eu falei contigo, a gente parou, eu escrevi os movimentos, tentando fazer a padronização. Né? Hoje eu já conversando com outros profissionais, estudando, já sei que vai estar tendo uma padronização mundial, tem alguns movimentos que são feitos, então é muito legal isso, né? Eu pelo menos eu adoro. Sim. Mas foram duas cenas assim que eu até hoje eu levo comigo, foram incríveis, assim, muito legal mesmo. Meu querido, vamos continuando. Eu ainda tenho 7 minutos. Vamos em frente. Aliás, assim, quando o Ed falou isso, me lembrou que a minha mãe fala isso de vez em quando, né? Que eu tenho que tomar cuidado com o jeito, às vezes, que eu abordo as pessoas. E realmente, assim, eu tenho um jeito que às vezes é meio brusco, eu sou meio atabalhoado, assim, derrubo as coisas, quebro, bato a cabeça. É muito engraçado isso, assim. Meu pai também era assim.
E aí, quando você falou, né? Às vezes o jeito que eu chego, falo assim, ó, preciso falar com você e tal. Uma pessoa já, nossa, o que é, né? O que aconteceu e tal. E isso tem a ver com o que a gente estava falando antes, assim, as pessoas às vezes têm um pouco, nossa, não, o Jomar e tal, ele é meio bravo, isso e aquilo. Mas é só o meu jeito, entendeu? Não é... Não, mas é porque eu falo assim, é porque não foi como tu foi super simpático, não, tu parou, tu assim, não foi, eu entendi. Mas é aquela coisa assim, é de Charles, Jomar Mesquita, é de Charles, Jomar. Não. Falando com é de Charles, Jomar Mesquita, é de Charles, Jomar Mesquita. Sabe? Então, vamos dizer assim, que era a época que eu tava começando também, então fala assim, gente, sabe? É aquela coisa, sabe, assim, o mestre e o discípulo, entende? Assim, sabe? Eu acho igualzinho, viu? Eu acho muito, achei muito legal, assim, e isso eu levo para minha vida, com certeza. Que bom. Meu querido, eu tenho 5 minutos, não sei se tu pode ficar mais um pouquinho, a gente continua, depois fecha, a gente abre, mas... Você, quem sabe, eu posso ir até 15 para 7, por aí, se quiser abrir mais um pouquinho, a gente pode ir. Se tiver mais assunto aí, vamos em frente. É que, na realidade, assim, eu queria duas coisas, duas coisas, que era saber dos teus sonhos. Na realidade, vamos dizer assim, eu tinha 3 coisas para perguntar. A primeira coisa, o que é Jomar Mesquita para o futuro? O que espera Jomar Mesquita do futuro? Sim. Vamos lá. Na verdade, esse é um momento marcante assim, para o nosso futuro, eu acho. Né? Eu estou muito feliz assim, de ter podido... Né? A gente fundou a Mimulus Digital há poucas semanas, né? E as pessoas às vezes acham que foi por causa do momento. Não, na verdade isso era uma coisa que a gente já queria, já planejava há muito tempo. Só que não tinha tempo, né, para fazer, nunca podia parar para fazer. Né? E aí esse momento veio a calhar, poxa, é agora. Então assim, o que a gente está fazendo hoje de cursos online, tanto teóricos quanto práticos, e estamos só começando, vamos fazer muito mais, não é somente para esse momento. É para o futuro, né? Por isso você me perguntou do futuro, eu estou falando. É para o futuro, é para ser mais um braço da Mimulus, é para vir a complementar o que a gente já faz com a escola, o que a gente já faz com a companhia. Né? Cursos online, não somente comigo, né? Com outros professores da nossa equipe, com convidados e etc. Então, eu penso no futuro, quando falo no futuro, eu penso muito, né, por aí. Não adianta negar que quando a gente fala em futuro e a gente trabalha com companhia de dança, a gente pensa, né, um futuro meio sombrio. Né? A gente tem planejado aí, temos grandes coisas planejadas para esse ano. Temos a temporada do Teatro Alfa em São Paulo, temos o MIB em Brasília, temos uma outra temporada em São Paulo, temos turnê na França, tudo no segundo semestre. Espero que continue acontecendo, né, apesar desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, quando fala em futuro da companhia, ao mesmo tempo você pensa assim, uma coisa meio, né, difícil de imaginar, mas estamos aí, temos muitas coisas boas planejadas. Mas eu tenho muita vontade isso eu venho adiando há muito tempo, eu tenho muita vontade de passar um tempo fora, estudando, né? Tem hora que eu penso, não, mas eu já estou velho para isso. Depois eu penso, não, velho nada, né? A gente sempre está na idade para isso. Tem muita vontade de passar um tempo fora estudando. Né? Quando falo em futuro, eu penso nisso. Legal. Vamos fazer o seguinte, Omar, eu tenho 1 minuto e meio, tá? Sim. Eu vou finalizar a live, a gente volta e a gente conclui rapidinho, pode ser? Aí eu peço o pessoal que está aqui, já volta, que a gente já vai logo em seguida já começar, tá bom? Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá. Até daqui a pouco. Encerrando então.